Chegamos ao terceiro tópico da lição desta semana, uma lição onde estamos aprendendo acerca da organização do sacerdócio de Melquisedeque. Estamos considerando acerca da organização da Igreja de Cristo, estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse terceiro tópico vamos estudar sobre o pecado aberto. Como que a Igreja deve lidar com estas questões quando surgem problemas que é no seu meio, né? Será que a palavra de Deus deixa definido qual é o critério, quais são os passos a serem seguidos? Deixa, e é isso que nós vamos considerar. Como devemos lidar com o pecado na igreja? E após uma pessoa ser afastada da membresia da igreja, qual é o único caminho para o seu retorno? Então, a primeira pergunta, como devemos lidar? Da melhor forma possível e talvez da mais difícil, né? Difícil, a ação é você lidar com conflito, né? Lá na Efeito, já tive que tomar decisões de desligar um colaborador. E se eu pudesse passar para alguém, eu passaria, né? Porque você tem que ali trabalhar com questões de conflitos, às vezes tem questão de amizades envolvidas, né? E dentro da igreja não é diferente. Trazendo aqui para o nosso contexto, o movimento de reforma, nós, comparado com outras igrejas, não somos uma igreja em número, uma igreja grande. E isso traz com que a gente se estreite muito os nossos laços de amizade e às vezes até de família. As pessoas brincam, olha, cuidado com o que você fala, porque aqui todo mundo é parente. A pessoa que às vezes está no norte do país é parente da pessoa que está lá no sul, do sudeste. Então, e aí por que eu contextualizei isso aqui? Porque como devemos lidar com o pecado? A gente não pode deixar que as emoções, elas afetem a nossa forma. Mateus 18, você tem que ir, tem que falar. Então, como devemos lidar com o pecado na igreja? A gente deve ir, procurar o nosso irmão e falar, seja ele o meu parente, seja ele meu amigo, eu preciso falar com ele. E não pedir para o pastor, olha, vá lá visitar o fulano, ou o Beltrano, ou o missionário, olha, o irmão tem que fazer uma visita ao fulano, porque ele não está assim, eu vi ele desse jeito, ele estava fazendo isso ou aquilo. Então, a regra de Mateus é clara, e a nota, eu recomendo que você leia em casa com muita reflexão, né? Aqui Ellen White fala da desculpa, né? Não consegui me conter, né? Então, está fazendo um trabalho que não é um trabalho do céu, não é um trabalho de Deus. Apesar de tu ter mencionado a nota como um todo, mas eu queria destacar uma frase que diz assim: ninguém nunca foi resgatado de uma posição errada através de crítica e reprovação. Não é o Luzerley falando, não é o Joe falando. A Pena Inspirada está dizendo: ninguém nunca foi resgatado de uma posição errada através da crítica e reprovação. Pelo contrário, essa atitude tem empurrado muitas pessoas para longe de Cristo, levando-as a endurecer o coração contra a luz. Um espírito terno, um comportamento gentil e cativante pode salvar os que erram e encobrir uma multidão de pecados. Quando você revelar Cristo no próprio caráter, então terá um poder transformador sobre todos com quem entrar em contato. Mateus 18 faz menção, né? Uma pessoa errou, você vai lá, você deve ir lá e conversar com a pessoa. Jamais pegar essa informação e sair pulverizando, né? Com outras pessoas. A pessoa não aceitou a advertência, convida mais uma ou duas pessoas e vão agora e conversam de novo. Não foi possível resolver a situação, aí sim, depois de 2 passos, é que isso agora chega ao conhecimento da igreja, que também chega ao conhecimento da igreja não no sentido já de uma advertência, de uma penalidade. Não. Chega para a igreja aconselhar, ajudar aquela pessoa. A pessoa recusa. Daí sim chega o ponto de acontecer, de ter uma sanção, né, contra aquela pessoa e vir, de repente, a ser desligado da igreja. Mas existe um passo muito bem definido, mas que, em grande parte das vezes, é quebrado. Às vezes queremos a justiça. Não, eu vi fulano fazendo tal coisa, quero a justiça contra ele. Mas você seguiu Mateus 18? Não, não segui. Então, tu também tem culpa. O seu pecado não é o dele, o seu pecado é de não seguir o que Jesus disse.
Não é verdade? E a gente tem isso até Salomão falando, né? Que é, Jesus falou isso, que aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida. Sim. E Salomão, escrevendo, ele fala que aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, querendo ou não, quando eu vou para outra pessoa, Luzilei, e comento isso, eu estou semeando a contenda. Né? Eu tô disseminando ali um mal muito pior. Às vezes, o ato de eu disseminar, às vezes se torna, diante dos olhos de Deus, porque é uma abominação, pior do que o ato da pessoa que a cometeu. A falha da pessoa, de repente, era algo Exato. só. Exatamente. E aí você comentou uma parte da nota, eu queria só comentar uma parte de cima que eu achei muito interessante, assim, bem profundo, que na Bíblia eu só via essa correlação ao marido com a esposa, né? Do homem entregar, e aí do marido. Somente quando você estiver disposto a renunciar ao próprio orgulho e até mesmo dar a própria vida para salvar um irmão errante, é que terá removido a trave do seu próprio olho e estará preparado para ajudar o irmão. Então, Rosilei, a verdade é que nós muitas vezes não estamos preparados para ajudar o nosso irmão. E é por isso que talvez seja tão difícil a gente cumprir essa regra de Mateus 18. Porque a gente tem a trave no nosso olho e está incomodado com o cisco do irmão. E dar a própria vida parece bonito na teoria, né? Na prática, não é tão simples assim. Você tem amor. Cada um de nós temos amor à nossa própria vida. Ninguém quer morrer. Então, quando você estiver disposto a dar a sua própria vida, é que você então está preparado para aconselhar. E aí vem a parte que você muito bem mencionou. Eu acredito que de toda essa lição, essa é uma questão eclesiástica, e trazendo aqui na parte litúrgica da igreja, né, doutrinária e de administração da igreja, é uma das partes mais nobres e mais sublimes. E eu acredito que é a concretização disso que vai permitir a gente ter a experiência da igreja primitiva, onde o Espírito Santo desceu, quando eles abandonaram, né, as divergências que eles tinham e agora começaram para um comum acordo crescer e o Espírito Santo então descer em plenitude sobre eles. Então, se queremos a manifestação do Espírito Santo de Deus, a gente precisa orar e pedir, mas a gente também tem que estar disposto a se abrir e se esvaziar, porque é assim que Deus vai se manifestar em nós. Exato. Ainda na segunda parte dessa pergunta, faz menção de que, de repente, dentro desse processo, né, a pessoa é desligada da igreja. E sendo desligada, afastada, qual é o único caminho para o seu retorno? Aí a gente vem na parte da questão do rebatismo. Primeiro, muito bem comentado, né, antes, o arrependimento. Sim. Então, a pessoa tem que ser demonstrada que ela houve um arrependimento, e arrependimento é tristeza e abandono do pecado, né? Então tem que ser demonstrado isso de forma prática. E aí o batismo, conforme está em Atos 2:38. Então arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Pergunta B. Devemos seguir a regra de Mateus 18 em todos os casos de pecados? Ou existem exceções? Não existem exceções, especialmente os pecados abertos, né? E normalmente, Luzeli, quando a gente fala de pecado aberto, as pessoas levam muito para a questão do sétimo mandamento, né? E não é apenas isso, a gente tem outras, inclusive aqui foi mencionado na nota, mas não foi comentado o motivo. Sim. De um pecado que foi aberto, né? A pessoa se sentiu ofendida ali, mas todavia, no final da nota diz o seguinte: todavia o que foi reprovado perante todos eram faltas públicas que ameaçavam a prosperidade da igreja e da causa. Nós temos, por exemplo, uma questão de Acã. Né? Acã não foi uma questão moral no sentido do sétimo mandamento, de adultério e tudo, mas foi uma questão da cobiça e precisou ser tratado de forma pública. Deus não podia continuar abençoando o povo. E Ellen White comenta que há muitos Acãs, muitas vezes, né, em nosso meio. Então, quando fala que ameaçavam a prosperidade da igreja e da causa, então, a questão que a gente sempre tem a olhar é a questão do sétimo mandamento, mas existem várias outras questões que muitas vezes ferem a igreja, e após, né, toda essa consideração, ou até mesmo o ato da pessoa, foi um ato público, né? Então a pessoa ela defraudou ali alguém de forma pública, isso precisa ter uma repreensão, tem uma sanção, digamos, pública. Não quer dizer que vamos expor a pessoa ou mencionar os mínimos detalhes, mas a sanção precisa ser feita de forma pública, né? Nós temos o exemplo de uma repreensão, né? Foi algo mais brando do que
levar para o extremo de repente, um desligamento. Mas Pedro, ele, em dado momento, ele chegou num lugar e teve algumas atitudes equivocadas no que diz respeito à acepção de pessoas. Quando Paulo notou isso, que também estava no ambiente, ele se levantou publicamente e repreendeu Pedro. Sim. Era uma situação pública, era uma situação necessária, inclusive, para o contexto da igreja da época. Então, foi uma atitude pública de Pedro e a repreensão de Paulo foi pública também. Então, esse é o contexto que deve seguir.